Sabe quando a gente se apaixona com tanta força que às vezes a gente passa vários momentos do dia pensando naquela pessoa, naquele bofe? Até aí é normal, né? A gente apaixonadinho pensar muito, mas às vezes esse sentimento pode levar alguém literalmente à loucura. Esses dias eu assisti aquela série Beberrena, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal. É uma série que mexeu com muita gente. E depois desse vídeo, depois de eu comentar bastante sobre a loucura que foi essa série, eu pensei em trazer aqui no canal mais alguns casos de stalkers da vida real. Stalkers são pessoas que perseguem as outras. Esses casos de perseguição acontecem também com pessoas comuns e quase sempre o desenrolar dessas histórias é assustador. Então hoje nós separamos 4 casos de stalkers que perseguiram tanto pessoas famosas quanto anônimos, para mostrar que isso pode acontecer com qualquer um. Você aí não tá livre disso. Mas vamos começar com o caso da Björk. Se você não conhece a Björk, ela foi uma das cantoras mais excêntricas dos anos 90 e fez muito sucesso nas rádios, produzia hit atrás de hit, é uma coisa assim bem desconstruída, uma música pop, eletrônica, gritaria, gente. Eu acho a Björk gritaria, eu não consigo entender com a Björk, tá bom? Mas ela é muito cult, desde os anos 90 até hoje, ela é conhecida por essa criatividade artística, né, desconstruindo os padrões do gênero musical, enfim. Em 1977 ela lançou o primeiro álbum dela, mas ela só foi explodir mesmo lá pelos anos 90, em 93. E foi nessa mesma época que a Björk escreveu uma música para nada mais, nada menos do que a rainha do pop, a Madonna. Sim, Bedtime Story foi um projeto em conjunto entre as duas e foi aclamadíssimo logo no lançamento, inclusive é uma das minhas músicas favoritas até hoje. Enfim, não faltam adjetivos para exaltar a Björk como cantora e com uma carreira tão brilhante. É óbvio que algumas pessoas começaram a se apaixonar por ela. Fãs de todo mundo, mas um deles passou dos limites. Nascido no Uruguai, Ricardo Lopes sempre teve o sonho de se tornar famoso e nessa busca, com apenas 19 anos, ele se mudou para a Flórida para tentar a vida de digital influencer. Mentira, não é digital influencer. A vida de jogo do tigre. Mentira também. Enfim, foi lá conquistar o sonho americano, né? Mas nada do que ele planejou deu certo. E para se manter, ele acabou tendo que se mudar para Hollywood e começar a trabalhar como dedetizador no controle de pragas. Hello. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Nesse período, ele acabou conhecendo as músicas da Björk e ele ficou completamente obcecado. Não só pela arte, pela música, mas pela Björk em si como pessoa. Apesar dela ser bem mais velha do que ele, nessa época a Björk tinha um aspecto juvenil, meio, não vou dizer infantil, mas ela tinha ali uma doçura, uma coisa meio fofa, juvenil mesmo, sabe? E isso foi um dos pontos que o Ricardo começou a admirar de uma forma estranhamente obsessiva. O Ricardo não era uma pessoa social, ele vivia sempre recluso, sozinho, e acabou desenvolvendo um certo ódio pela sociedade. É o que a gente chama de incel, né, gente? Esses meninos aí que não conseguem sair do quarto e que odeiam o mundo só porque eles estão cheios de problemas internos que eles não conseguem tratar, enfim. Ele tinha claros problemas psiquiátricos. E sem a ajuda médica, tudo começou a ficar mais difícil para ele lidar. Uma das coisas que o Ricardo fazia com frequência era escrever todos esses sentimentos de revolta em um diário, enquanto ele também idealizava a Björk como sendo a única pessoa no mundo que libertava ele desses pensamentos, como se só ela pudesse entendê-lo. Peraí, sendo que ela nem conhecia ele, né? Ele acabou escrevendo mais de 800 páginas ao longo dos anos, até que um dia ele descobriu que a Björk tinha começado a namorar com um produtor musical chamado Goldie.
E nisso, o Ricardo desabou. Ele se sentiu extremamente traído e iniciou seu plano maléfico. Ele comprou uma câmera e passou a fazer vídeos onde ele falava com muita imponência diversas atrocidades, sendo extremamente racista, xenofóbico e podre no geral, como esses incels são, né? Apesar dele ser um homem latino, vivendo nos Estados Unidos, em uma região que sempre foi muito agressiva com imigrantes, o Ricardo acabou reproduzindo toda essa agressividade que ele sofreu pra cima do namorado da Bjork, que era um homem negro. Cego por um ódio gigantesco e consumido por um sentimento de traição, o Ricardo decidiu que se vingaria da Bjork da pior maneira possível, armando um plano para executar, acabar com a vida da cantora. Ele bolou algo doentio, onde ele infectaria Bjork com HIV. Ele queria mandar um presente, né, até a casa da Bjork. Algo como um livro ou uma carta que, quando fosse aberta, de alguma forma infectaria a cantora com o vírus. Na mente dele isso ia funcionar, né? E na mente dele também, ela ser infectada com HIV faria ela morrer lentamente. Era esse o plano dela. E é bom a gente fazer um parênteses aqui que no período onde essa história rolou, ali no começo dos anos 90, acontecia de fato uma epidemia de HIV, onde mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas e cerca de 35 milhões de pessoas faleceram. E a gente sabe, mais do que ninguém, né, nós da comunidade LGBT, QIAPN+, o estigma que havia sobre essa doença naquela época, sobre como ela era transmitida. E esse era um ponto muito horrível culturalmente naquela época. Enfim, é preciso que a gente faça um recorte temporal para entender bem esse contexto, mas voltando à história. É óbvio que ele não conseguiu seguir com esse plano porque não teria como manter o vírus vivo por tempo suficiente até que o presente chegasse em Londres, onde a Bjork morava. O Ricardo decidiu então que ele faria uma bomba de ácido sulfúrico, escondida em um livro, que quando fosse aberta pela Bjork, dispararia o ácido, causando danos na cara dela, no corpo dela, provavelmente mataria ela. Uma história horrível, e era esse o plano dele. Ele criou uma engenhoca maquiavélica disfarçada de um livro no dia 12 de setembro de 96. Enviou de Hollywood para Londres, endereçando ali para a gravadora onde a Bjork tinha contrato naquela época. Então não ia nem mandar direto para ela, ia para a gravadora. Depois que ele colocou nos correios, ele foi para casa, ligou mais uma vez a câmera, colocou uma música da Bjork para tocar, sentou em frente à câmera e falou: "Olá, meu nome é Lola louca." Mentira. Enfim, ele sentou em frente à câmera e com uma placa escrita "A melhor parte de mim" atrás dele, ele gravou seus últimos momentos. Quando o último trecho da música I Remember You tocou, o Ricardo pegou uma arma e acabou com a própria vida enquanto se filmava. 4 dias depois, com mau cheiro vindo do apartamento dele, o síndico chamou a polícia e tudo foi descoberto. Eles encontraram os diários, as diversas fotos, CDs, DVDs da cantora e principalmente a câmera e as fitas dos vlogs que ele gravava. Quando a polícia assistiu o último clipe gravado, acabou descobrindo o plano dele e entrou em contato com as autoridades inglesas, que conseguiram interceptar o pacote, faltando pouquíssimo tempo para que ele fosse entregue para a cantora. Por sorte, naquela época, o tempo para envio das coisas era muito mais demorado do que as compras da Shein que você faz hoje. Esse daqui, sem dúvida, é um dos casos mais bizarros de stalker e pessoa obcecada. E na época, a Bjork ficou completamente devastada com essa tentativa de acabarem com a vida dela, né? E a partir dali, muita coisa mudou na vida da cantora. Ela comentou pouco sobre esse caso, mas ela enviou mensagens de apoio para a família do Ricardo. Olha, ela ainda consolou a família dele, mesmo ele tendo tentado matar ela, né? Desde então, a Bjork tem uma relação um tanto peculiar com os fãs. Ela preza muito pela sua segurança, pela privacidade, e às vezes ela é vista até como arrogante, mas muita gente não sabe que ela teve esse caso tão
marcante, tão assustador, né? De tentativa de assassinato contra ela, vindo de um fã. E eu já fiz vídeo aqui no canal também sobre fãs que se tornaram assassinos, fãs que conseguiram executar os seus ídolos. Nossa, pesado o meu canal às vezes, né? Mas, enfim, é um lado da fama que a gente não imagina, né? Agora nós vamos para o caso da Stalker de Minas Gerais. Um caso aqui do Brasil que aconteceu com uma pessoa lá de Minas e passou recentemente no Fantástico. Quando eu vi essa matéria, eu achei absurdo. Esse caso conta a história da Cauara Medeiros, de 23 anos, que é uma estudante universitária de Uberlândia e ela também é artista plástica. Ela era paciente de um médico que atendia na cidade de Ituiutaba, no interior do estado, e criou uma obsessão horrenda por esse médico, que chegou a durar mais de 5 anos. Ela mandava inúmeras mensagens, ligava várias vezes, perseguia o médico pelas ruas e ficava praticamente de plantão no local onde ele trabalhava. Uma coisa assim bem de stalker mesmo. Ao contrário da outra história que o cara morava muito longe, essa menina ela perseguia ele ali, ao vivo. Chegou ao ponto em que ela, depois de ter assumido estar apaixonada por ele, ter levado um fora, começou a perseguir inclusive os familiares do médico. O mais absurdo de tudo foi que ela chegou a enviar mais de 1.300 mensagens para ele. Isso, gente, em um único dia. Ela mandava centenas de mensagens por dia. Mas você se pergunta, não é só bloquear o telefone, essas ligações de São Paulo que a gente recebe? Bloqueia o número, sei lá. Mas, gente, ela chegou a cadastrar mais de 2.000 números de telefones novos. Sempre que ela era bloqueada de um, ela cadastrava outro e outro e outro, mais de 2.000 números. O médico e a sua esposa chegaram a registrar mais de 40 boletins de ocorrência contra ela por ameaça, perturbação do sossego, lesão corporal e extorsão. O ápice aconteceu quando a Cauara conseguiu roubar o celular da esposa do médico e acabou sendo presa em flagrante por furto qualificado. Mas depois ela foi solta logo em seguida. Apesar dele ter conseguido medidas protetivas contra a mulher, o médico disse que mesmo assim a perseguição continuou. Mais mensagens, mais ligações e mais perseguições contra a família toda. Aconteceram diversas vezes e depois a Cauara foi presa novamente e levada até a penitenciária feminina de Uberlândia. A defesa da Stalker disse ainda que existia um tipo de relacionamento amoroso entre os dois e chegou a apresentar alguns prints como prova que foram completamente invalidados pelo Poder Judiciário. Uma história pesada e absurda que se arrastou ao longo de anos. A questão é, por que não prenderam essa mulher antes? Sendo que eles já fizeram 40 denúncias, medida protetiva, milhares de mensagens por dia, perseguia, ia no trabalho, tudo acontecia. Pelo amor de Deus, se isso acontece comigo, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Agora quero dizer que se você se tornar meu stalker, tá bom? Pelo menos assine meu Apoia-se. Ai, que horrível, gente. Não quero ter um stalker, mas quero pedir pra você que gosta dos meus conteúdos e principalmente dos casos de fofoca e conselhos que eu trago, eu tenho certeza que você vai adorar participar do clubinho da Lorelai. Você pode assinar tanto pelo Apoia-se quanto pela Orelo para ter acesso exclusivo ao meu podcast Conselhos Ruins, gente, que vai ao ar toda segunda-feira. Um podcast bem mais longo do que eu costumo publicar lá no Podcast Para Tudo. Esse podcast é exclusivo e vocês me ajudam muito com apenas R$10 mensais, gente, que não dá nem R$2,50 por semana. Tem link aqui na descrição para você apoiar a vovozinha, né? Vamos lá? E agora vamos para Lana Del Rey. Conhecida anos atrás por suas coroas de flores e músicas melodramáticas onde ela queria estar morta, a Lana Del Rey é até hoje muito conhecida no mundo pop e tem cultivado uma quantidade enorme de fãs ao longo dos anos que não se importam dos vocais dela ao vivo serem ruins. O problema é que alguns desses fãs ultrapassaram a linha entre a admiração e a obsessão. E o mais chato de tudo é que não aconteceu uma única vez. A Lana já foi vítima de stalkers
diversas vezes. Uma fã chamada Janin Lee acreditava que tinha uma conexão espiritual com a cantora e dizia que a Lana se comunicava diretamente com ela através das suas músicas, como se ela mesma fosse a inspiração para as canções românticas da cantora. Aí é um delírio de grandeza que a pessoa tem, né? Você acreditar que a Lana Del Rey se inspira em você. Você acha que isso é o quê? Quem é você para ser a musa inspiradora de alguém? Nossa, gente, mas aí a gente entende que realmente tem um problema psicológico, né? Tem ali uma coisa que não tá bem, precisa ser tratado, vai no médico, sabe? Se você começar a achar que um cantor famoso fala diretamente sobre você, vai pra terapia. A partir do momento que essa menina começou a criar essa história na cabeça dela, ela começou a querer estar em todos os lugares que a cantora estava. Até que ela resolveu tomar uma atitude bem maluca. De alguma forma, ela conseguiu os telefones dos agentes da Lana e até o número pessoal da cantora. E começou a bombardear ela de mensagens dizendo coisas absurdas, ameaçando de diversas formas e dizendo que eu dirigi mais de 1000 quilômetros e sentei em frente à casa dela por muito tempo, mas ninguém atendeu. Minha filha, quem que vai querer atender uma louca? E pelas mensagens essas pessoas se incriminam ainda, né? Nas primeiras mensagens, o time ali da Lana Del Rey respondeu à mulher com muita educação, né? Porque afinal eles devem estar meio acostumados com fã doido. Só que isso não foi suficiente para ela desistir, não. Ela continuou mandando várias mensagens doentias e o time da cantora decidiu então denunciar o caso para a polícia. Acabaram descobrindo que a mulher invadiu a casa da Lana 3 vezes enquanto a cantora estava fora. Ninguém sabe exatamente o que ela fez ali dentro. Eu acho que ela deve sim ter tocado uma siririca na cama da Lana, né? E como que ninguém percebe que a casa foi invadida? A gente pensa nessas super mansões onde esses milionários moram. Como que alguém entra na casa assim? E como é que fica a sua vida depois de você saber que um fã invadiu sua casa, alguém que era obcecado por você, tava ali e você, tipo, podia chegar e ele ainda tá... Ai, enfim, história horrível. Dias depois, a polícia acabou flagrando a mulher a poucos metros da casa da Lana. Ela carregava 2 canivetes. Ela foi vista como uma ameaça e presa por perseguição. Depois de passar por isso, a mulher não perseguiu mais a Lana, mas outro caso bem parecido acabou acontecendo mais uma vez com a cantora. Michael Hunt, um homem de 43 anos, criou uma verdadeira obsessão pela cantora em 2018. Ele usava seu perfil do Facebook para postar obsessivamente sobre a Lana Del Rey, chamando ela de minha esposa. E mais uma vez afirmando que tinha uma conexão espiritual com a cantora. Oh, gente, que isso? Ele postava frases cafonérrimas como: eu poderia ter um universo inteiro, mas tudo que me importa é você. Sinto sua falta, todos os dias ouço você falar diretamente comigo através das suas músicas. E anseio pelo dia em que teremos nossos próprios filhos e depois retornaremos juntos aos céus. Ai, gente, cafona e uma coisa meio assim ameaçadora, né? Tipo, retornaremos juntos aos céus. Ai, horrível. Em um determinado momento, Michael dirigiu por mais de 800 quilômetros para assistir um show da cantora, mas não era exatamente para assistir o show que ele estava indo. Ele, na verdade, tentaria acabar com a vida dela. A sorte veio quando, horas antes do show, uma denúncia anônima foi feita dizendo que naquele dia um homem chamado Michael tentaria fazer alguma coisa contra ela. A polícia decidiu então interceptar o homem a tempo e descobriu que ele carregava uma enorme faca com ele. Fizeram uma investigação e perceberam que ele era fanático, doente por ela, com milhares de posts nas redes sociais e diversos materiais como CDs, DVDs, revistas que ele colecionava e principalmente o discurso macabro sobre verdadeiro amor e essa coisa de ter filho e depois, né, viver ali na eternidade com ela. Ele foi acusado de perseguição porque claramente ele pretendia de alguma forma forçar a Lana a casar com ele. Durante a audiência, ele ria
E ele disse várias vezes que nada disso era depreciativo ou maldoso. Eu queria vê-la? Sim, mas jamais faria algum mal a ela. Aham. Tá bom, a gente já não tem essa experiência com outras pessoas não, né? Ele acabou recebendo uma ordem de restrição e hoje em dia ele é preso se ele tentar chegar perto da cantora. Agora, mais um caso de stalker, só que esse é um pouco diferente. O stalker que se passava pelo Henry Cavill. Mais uma história que só podia ser made in Brasil, né? Uma mulher de São José do Rio Preto sofreu bastante quando começou a ser perseguida por um homem que se passava pelo ator do Superman, o Henry Cavill, gostosão que todo mundo gostaria de pegar, né? A Fernanda tem 32 anos, é atriz e em 2020 ela participou de um curta-metragem que acabou sendo exibido em diversos festivais internacionais, lá em 2020 mesmo. E foi quando ela recebeu um pedido de amizade de um perfil no Facebook com a foto do Henry Cavill. Ela logo percebeu que não podia vir coisa boa dali. Ao contrário das histórias de golpe que a gente ouve por aí, né? Porque o que tem de gente que cai em golpe de perfil falso de ator coreano, né? De ator gringo, da mulher que achava que o Lewis Hamilton era apaixonado por ela, não tinha uma história assim? Já li esses casos de golpe aqui. Mas essa Fernanda era loba. Ela não caiu assim, mas de toda forma ela sabia que era um fake, só que ela decidiu, enfim, responder por achar que talvez pudesse ser um produtor, um diretor ou alguém interessado no trabalho dela. E tá certa, né? Porque esse mundo da arte a gente precisa às vezes, né, ouvir o povo, a gente precisa correr atrás, é difícil ser artista no Brasil. Vai saber de onde vem sua próxima oportunidade, né? Só sei que ela trocou ali algumas mensagens com esse perfil, mas quando ela percebeu que não era nada do que ela estava pensando, ela bloqueou o perfil e vida que segue, né? O cara só queria trocar ideia com ela, nada sobre trabalho. Só que, infelizmente, o pesadelo dela estava apenas começando. Dia após dia começaram a surgir solicitações de amizade no Facebook. E todos esses perfis tinham a mesma foto do Henry Cavill. De pronto ela percebeu que se tratava da mesma pessoa que ela tinha bloqueado. O maluco era um stalker. Ela passou a negar todas essas solicitações de amizade, mas isso já começou a tirar a paz dela. Até que ela foi instruída pela sua advogada a aceitar uma dessas solicitações e perguntar exatamente o que esse louco queria com ela. A resposta foi um pouco assustadora. Ele respondeu demonstrando uma doentia fixação por ela, chamando ela de maravilhosa, elogiando sua linda voz e afirmando que em breve eles se conheceriam. Ai, que horror, uma ameaça, né, gente? De alguma forma ele conseguiu o telefone pessoal da Fernanda e começou a ligar para ela diversas vezes por dia, inclusive por chamada de vídeo. Em uma dessas vezes, ela atendeu a chamada e gravou tudo. O homem apareceu na câmera e ela perguntou o que ele queria, mas ele ficou calado. A Fernanda então disse que já tinha denunciado o homem para a polícia. E aí a situação piorou. O cara entrou em surto, dizendo que sabia onde ela morava, sabia onde ela trabalhava e conhecia toda a sua rotina. Para piorar, ele ainda ameaçou ferir gravemente a mãe dela a tiros. É óbvio que a vida da Fernanda se tornou um grande pesadelo desde então. Além das diversas ligações, do assédio nas redes sociais e das ameaças, ela notou que um certo carro passava várias vezes em frente à sua casa, isso durante várias vezes ali do dia. Ela chegou a flagrar também um drone tentando entrar dentro da casa dela, voando. Ela fez mais de 5 boletins de ocorrência e até agora o caso está sendo investigado. A última vez que o stalker tentou contato com a Fernanda foi no final de 2023, no final do ano passado. Mas depois que ela publicou nas suas redes sociais o inferno que ela estava passando, o cara sumiu.
E é óbvio que, assim como em todos esses casos, no caso da Fernanda, ela também mudou completamente a vida dela. Ela vive em estado de alerta, com medo que algo aconteça, com a sensação de que está sendo sempre perseguida, vigiada. Enfim, a vida da pessoa se torna um pesadelo. E é bizarro a gente pensar que aqui no Brasil, mais de 150 casos de stalking são registrados por dia nas delegacias. Sim, gente, isso é algo muito comum. Pra gente ter noção, só em 2022, mais de 57 mil casos desse tipo foram denunciados e, infelizmente, muitas das mulheres ao nosso redor sofrem essas experiências. A maioria dos casos envolvem mulheres entre 16 e 24 anos. E tem, em sua maioria, também os homens como perseguidores. Sim, pessoal, é mais um tipo de crime que acontece principalmente contra as mulheres. É claro que existem casos de stalker contra homens, mas eles são infinitamente em menor número, né? Segundo o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, quando a vítima de stalking é uma pessoa famosa, o perseguidor na maioria das vezes tem um transtorno mental. Mas no caso de stalkers que perseguem pessoas anônimas, na maioria dos casos, não tem a ver com transtorno mental, tem a ver com gênero. Do sujeito não aceitar o fim do relacionamento ou simplesmente ser rejeitado por alguém. E aqui a gente também passa o serviço completo, né? Se você for stalkeado, o que você tem que fazer, minha filha? Que eu sei que a maior parte do meu público são garotas, né? Mulheres. Podem estar sendo perseguidos. Inclusive, se vocês já passaram por algum caso desse tipo, deixa aqui nos comentários. Mas se você vier a passar ou conhecer alguém que está passando por isso, a polícia indica que a primeira coisa a ser feita é registrar as evidências, coletar provas de comportamento dessa perseguição, depois ir com essas provas à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Pode ser em qualquer delegacia, mas se você for mulher, o mais indicado é que você vá numa delegacia de defesa da mulher, onde um suporte maior pode ser fornecido. E também é importante buscar apoio familiar, apoio psicológico e procurar não ficar sozinha nessa situação. E caso vocês queiram que eu traga mais histórias de stalking, casos policiais bizarros, deixa aqui nos comentários e também dê seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.